Livro: A Filosofia de Friedrich Nietzsche. O Filósofo e o Homem. Meu irmão, diz Frau Forster Nietzsche, em sua biografia, era tarracado e largo e era tudo menos magro. Era de fala mansa e, em geral, tendia a ser sereno em todas as circunstâncias. Em suma, ele era a própria antítese de um homem nervoso. No outono de 1888, ele disse de si mesmo, em um memorando reminiscente: meu sangue corre devagar em seus nervos. Eu mesmo estou muito mais nervoso do que você. Meu irmão, antes e depois de sua longa doença se apoderar dele, acreditava em métodos naturais de cura. Ele tomava banhos frios, esfregava-se todas as manhãs e era bastante fiel à luz contínua, à ginástica no quarto. Certa vez, diz ela, Nietzsche tornou-se um vegetariano violento e afligiu seus amigos com o antigo horror vegetariano de fazer um sarcófago com o próprio estômago. Parece surpreendente que um homem tão rápido em perceber erros não tenha visto nenhum no tolo argumento de que, porque os órgãos de um macaco são projetados para uma dieta vegetariana, os de um homem também são planejados. Um conhecimento básico de anatomia e fisiologia teria mostrado a ele o absurdo disso, mas aparentemente ele sabia pouco sobre o corpo humano, apesar de sua incrível habilidade em desenterrar os segredos da mente humana. Nietzsche tinha lido Emerson em sua juventude, e aquelas sementes emersonianas que desabrocharam nos Estados Unidos como o chamado movimento do novo pensamento, consciência cristã, osteopatia, telepatia mental, ocultismo, pseudopsicologia e aquela grande loja de comics crédulos, a Society for Psychical Research, como seu florescimento final. Tudo isso provavelmente deixou sua marca também no filósofo do super-homem. Frau Forster Nietzsche, em sua biografia, procura provar a tese impossível de que seu irmão, apesar de sua doença constante, sempre foi equilibrado mentalmente. É justo acusar que sua própria evidência está contra ela. Desde a juventude, Nietzsche foi indubitavelmente um neurastênico e, após a Guerra Franco-Prussiana, sofreu constantemente de todos os tipos de males terríveis, alguns imaginários, sem dúvida, mas outros bastante reais. De muitas maneiras, seu próprio relato de seus sintomas lembra vividamente o longo catálogo de dores e dores dado por Herbert Spencer em sua autobiografia. Spencer tinha estranhas dores de cabeça e Nietzsche também. Spencer vagou toda a sua vida em busca de saúde e Nietzsche também. As horas de trabalho de Spencer eram limitadas, assim como as de Nietzsche. O próprio nos conta que, em um único ano, 1878, ficou incapacitado 118 dias por dores de cabeça e dores nos olhos. O Dr. Gould, o profeta da fadiga ocular, queria que acreditássemos que esses dois grandes filósofos sofreram porque leram demais durante a adolescência. É mais provável, entretanto, que cada um tenha sido vítima de alguma doença orgânica definida, e talvez de mais de uma. No caso de Nietzsche, as coisas pioravam constantemente devido ao seu gosto pela automedicação. Esse vício dos tolos. Preparatório para seu serviço como administrador de hospital em 1870, ele havia assistido a um breve curso de palestras sobre primeiros socorros no Hospital Militar de Erlangen e, a partir de então, considerava-se um patologista completo e estava sempre tomando suas próprias doses. A quantidade de remédio que ele engoliu foi realmente terrível, e a única maneira de quebrar o apetite por uma droga era adquirindo apetite por outra. Chloral, no entanto, era o seu favorito. E no final ele o tomava diariamente em quantidades surpreendentes. Enquanto isso, seus distúrbios mentais se tornavam cada vez mais visíveis. Às vezes ele ficava muito excitado e exaltado, denunciando seus inimigos e proclamando seu próprio gênio. Este era o seu estado quando seus amigos finalmente foram forçados a colocá-los sob contenção. Em outras ocasiões, apresentava sintomas de melancolia, sensação de isolamento e falta de amigos, uma grande tristeza, um pressentimento de morte. A hostilidade com que seus livros foram recebidos deu nitidez e plausibilidade a esse estado de espírito, e isso o perseguiu por muitos dias desesperadores. Um animal, quando está doente, escreveu ele ao barão von Seydlitz, em 1888, esgueira-se para alguma caverna escura, e o mesmo acontece com a Betty Philosophy. Árdua luta contra tudo o que os homens até agora consideraram sagrado e venerável. Eu mesmo me tornei uma espécie de caverna escura, algo oculto e misterioso, que não deve ser explorado. Mas o clima desapareceu quando as palavras foram escritas, e o desafiador Dionísiaco rugiu seu desafio para seus inimigos. Não é impossível, disse ele, que eu seja o maior filósofo do século, talvez até mais do que isso. Posso ser o elo decisivo e fatídico entre 2000 séculos. Max Nordau, 2.
diz que Nietzsche era louco desde o nascimento, mas os fatos não o confirmam. É muito mais razoável sustentar que o filósofo veio ao mundo um animal sádio e sadio, e que ficou para superestudo em sua juventude, excesso de trabalho e drogas mais tarde, exposição no campo de batalha, distúrbios funcionais e constantes e luta violenta para minar e eventualmente derrubar seu intelecto. Mas se admitirmos o fato indiscutível de que Nietzsche morreu louco e o fato igualmente indiscutível de que sua insanidade não foi repentina, mas progressiva, de forma alguma o consideramos fora do tribunal como um pensador. O raciocínio de um homem deve ser julgado, não por sua condição física, mas por sua própria engenhosidade e precisão. Se um maníaco delirante diz que 2 vezes 2 são 4, é tão verdadeiro quanto seria se o Papa Pio X ou qualquer outro homem indubitavelmente só mantivesse. Julgada dessa maneira, a filosofia de Nietzsche está muito longe de ser insana. Mais tarde, vamos considerá-lo como um sistema viável e apontar suas aparentes verdades e aparentes erros, mas em nenhum lugar, exceto, talvez, seu argumento deve ser descartado como o fantasma de um lunático. A irmã de Nietzsche diz que, nas questões práticas da vida, o filósofo era absurdamente impraticável. Ele não se importava com dinheiro e durante a maior parte de sua vida teve pouca necessidade de fazê-lo. Sua mãe, para a viúva de um pastor do interior, era próspera e, quando ele tinha 25 anos, sua cátedra em Basel rendeu-lhe 3.000 francos por ano. Em Basel, no final dos anos 60, 3.000 francos era a renda de um homem independente, para não dizer opulento. Nietzsche era solteiro e vivia com muita simplicidade. Era apenas com livros, música e viagens que ele era extravagante. Após 2 anos de serviço em Basel, as autoridades da universidade aumentaram seu salário para 4.000 francos e, em 1879, quando problemas de saúde o forçaram a renunciar, deram-lhe uma pensão de 3.000 francos por ano. Além disso, ele herdou 30.000 marcos de uma de suas tias e, assim, ao todo, teve uma renda de $900 ou $1.000 por ano, a soma que Herbert Spencer considerou, durante toda a sua vida, como um seguro de perfeita tranquilidade e felicidade. A paixão e dissipação de Nietzsche, ao longo de sua vida, foi a música. Em todos os seus livros, termos musicais e figuras de linguagem são constantemente encontrados. Ele tocava piano muito bem, de fato, e gostava especialmente de realizar transcrições das partituras da ópera de Wagner. Meus 3 consolos, escreveu ele de Leipzig para casa, são a filosofia de Schopenhauer, a música de Schumann e as caminhadas solitárias. No final da juventude, Wagner o absorveu, mas suas simpatias eram amplas o suficiente para incluir Bach, Schubert e Mendelssohn. Sua admiração pelo último, de fato, ajudou a afastá-lo de Wagner, que considerava o esquema de coisas de Mendelssohn indescritível. As próprias composições de Nietzsche eram decididamente pesadas e escolásticas. Ele era um habilidoso harmonista e contrapontista, mas suas ideias musicais careciam de vida. Nas canções mais simples, ele introduziu modulações duras e rebuscadas. A música de Richard Strauss, que professa ser seu discípulo e encontrou inspiração em seu Alsos para Zaratustra, o teria encantado. Strauss conseguiu a incrível façanha de escrever em 2 tonalidades ao mesmo tempo. Tal esforço teria despertado o grande interesse de Nietzsche. Mesmo assim, sua música não era uma mera criação do estudo e das regras, e temos evidências de que ele era frequentemente inspirado a compor por rajadas de forte emoção. A caminho da Guerra Franco-Prussiana, ele escreveu uma canção patriótica, letra e música, no trem. Ele chamou de Adeus, Devo Ir e arranjou-o para coro masculino, a capela. Valeria a pena ouvir um manechor alemão, com seus tenores agudos e cervejeiros e baixos pesados, cantar esta curiosa composição. Certamente nenhuma música mais grotesca jamais foi colocada no papel por um homem mortal. Muito já foi escrito por vários comentaristas sobre o estranho encanto do estilo de prosa de Nietzsche. Ele era, de fato, um mestre da língua alemã, mas esse domínio não era inato. Como Spencer, ele fez um esforço deliberado, cedo na vida, para adquirir facilidade e força na escrita. Seu sucesso foi muito maior do que o de Spencer. Perto do final, em Der Antichrist, por exemplo, ele alcançou um grau de elocução poderosa e convincente quase comparável ao de Huxley. Mas seu estilo nunca exibiu aquele maravilhoso ar de clareza, de certeza absoluta, de inevitabilidade que torna os sermões leigos tão tremendamente impressionantes. Nietzsche estava cada vez mais próximo de Carlyle do que de Edison. Seu estilo, diz um escritor do Athenaeum, é uma chuva de faíscas, que se espalham, como fogos de artifício, por todo o céu.
Meu senso de forma, diz o próprio Nietzsche, despertou ao entrar em contato com Sallustio. Mais tarde estudou os grandes estilistas franceses, particularmente La Rochefoucauld, e aprendeu muito com eles. Tornou-se um mestre do aforismo e do epigrama, e essa habilidade, muito naturalmente, o levou a descer, vez ou outra, a mera violência e injúria. Ele chamou seus oponentes de todos os tipos de nomes duros: mentiroso, vigarista, falsificador, boi, burro, cobra e ladrão. O que quer que ele tivesse a dizer, ele martelava com golpes gigantescos, acompanhados de temíveis berros e caretas. Nervoso, vívido e pitoresco, cheio de fogo e de uma esplêndida vitalidade, diz um crítico, seu estilo brilhava e coruscava como uma chama brilhante e tinha uma espécie de movimento ditirâmbico que às vezes lembra o swing das odes pindáricas. Naturalmente, esse mesmo abandono tornava sua poesia informe e grotesca. Ele desprezava métricas e rimas e se enfurecia em pura selvageria. Lendo seus versos, somos forçados irresistivelmente a pensar que eles deveriam ser impressos em fontes variadas e em uma dúzia de tintas brilhantes. Nietzsche nunca se casou, mas não era de forma alguma um misógino. Sua irmã nos conta, de fato, que ele fez uma proposta formal de casamento a uma jovem holandesa, Fraulein Ter, em Genebra em 1876, e a história de seu caso melodramático com Lilou Salomé, 6 anos depois, foi brevemente ensaiada no último capítulo. Também houve outras mulheres em sua vida, cedo e tarde, e certos escandalosos não hesitam em acusá-lo de paixão por Cosima Wagner, aparentemente por ter escrito para ela, em seus últimos dias de loucura, Ariadne, eu te amo. Mas suas intenções raramente eram sérias. Mesmo quando ele perseguiu Mélie, Salomé de Roma Leipzig brigou com sua irmã por causa dela, e ameaçou o pobre rei com armas de fogo. Há boas razões para acreditar que ele se esquivou de tudo. Sua proposta, em resumo, era mais de união livre do que de casamento. De resto, mantinha-se seguro em flertes impossíveis. Durante todas as suas andanças, ele foi muito mimado pelas beldades da sala de bombas e do salão do hotel. Não apenas porque era um sujeito misterioso e de aparência romântica, mas também porque sua filosofia era considerada blasfema e indecente, principalmente por aqueles que nada sabiam sobre isto. Mas os belos admiradores que ele escolheu eram casados ou irremediavelmente antigos. Para mim, casar, disse ele em um solilóquio em 1887, provavelmente seria pura estupidez. Há críticos sentimentais que sustentam que a total falta de genialidade de Nietzsche se devia à falta de uma esposa. Uma boa mulher, igualmente bonita e sensata, o teria resgatado, dizem, de suas fantasias sombrias. Ele teria se expandido e amadurecido ao sol de seus sorrisos, e as crianças o teriam civilizado. O defeito dessa teoria reside no fato de que os filósofos não parecem florescer em meio a cenas de alegria conjugal. O pensamento elevado, ao que parece, pressupõe uma pensão e quartos de dormir. Spinoza, mastigando seu arenque solitário em seu desolado andar de trás, faz uma imagem que nos dói, talvez, mas deve-se admitir que também satisfaz nosso senso de aptidão eterna. Um Spinoza casado, com 2 filhos na faculdade, outro administrando o negócio de lentes da família, uma filha ocupada com seu enxoval e uma esposa cada vez mais queixosa e gorda. A visão, infelizmente, é absurda, ultrajante e impossível. Devemos pensar nos filósofos como seres sozinhos, mas não solitários. Um Schopenhauer, Kant ou Nietzsche casado seria impensável. Que uma aventura no matrimônio possa ter modificado um pouco a visão de Nietzsche sobre o gênero feminino não é nada improvável, mas que essa mudança teria ocorrido na direção de maior precisão não se segue. Ele teria sido um escravo ridiculamente dominador ou um violento tirano doméstico. Como solteiro, ele era comparativamente próspero, mas com esposa e filhos, seus $1000 por ano significariam uma mendicância refinada. Sua irmã tinha sua própria renda e seus próprios negócios. Quando ele precisava dela, ela estava sempre ao seu lado, mas quando seus ataques de trabalho estavam sobre ele, quando ele se sentia eficiente e autossuficiente, ela desaparecia discretamente. A presença constante de uma esposa, dia após dia, o teria irritado além da medida ou reduzido a um estado de complacência e preguiça. O próprio Nietzsche procurou mostrar, em mais de um lugar, que um homem cuja existência inteira foi colorida por uma mulher inevitavelmente adquiriria algum traço de sua perspectiva feminina e, assim, perderia sua própria visão segura. O estado ideal para um filósofo, de fato, é o celibato temperado pela poligamia. Ele deve estudar as mulheres, mas deve ser livre, quando quiser,
para fechar seu caderno e sair e digerir seu conteúdo com a mente aberta. Perto do fim de sua vida, quando uma doença crescente o deixou indefeso, a fiel irmã de Nietzsche assumiu o lugar de esposa e mãe em seu mundo nublado. Ela fez uma casa para ele, sentou-se e observou-o. Eles conversaram por horas, Nietzsche apoiado em travesseiros, seu velho rubor desbotado em um branco mortal, e seu bigode de Niágara mostrando-se escuro contra sua pele pálida. Eles falaram sobre Naumburg e os dias de outrora, e o ardente profeta do super-homem tornou-se o simples irmão Fritz. Podemos esquecer que um grande homem não é apenas grande, mas também um homem, que um filósofo, na vida, passa menos horas refletindo sobre o destino da raça do que se entrega a se perguntar se amanhã choverá e a meditar sobre a dureza dos bifes, a poeira das estradas, o abafamento dos vagões ferroviários e o banditismo das empresas de gás. A irmã de Nietzsche foi o único ser humano que o viu intimamente, como uma esposa o teria visto. Sua afeição por ele era perfeita e sua influência sobre ele também. Amor e compreensão, fé e gentileza. Essas são as coisas que fazem das mulheres os anjos da alegre ilusão. Lisbeth, a calma e confiante, tinha uma riqueza sem limites. Havia, de fato, algo nobre e quase sagrado na ânsia com que ela buscava o conforto e a paz de espírito de seu irmão durante seus dias de estresse e tempestade, e engrandecia suas virtudes depois que ele se foi.